Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Quero dar as boas-vindas a você que está comigo pelo Instagram, você que está comigo pelo Facebook. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês, meus amados, nessa tarde de sexta-feira, finalzinho de semana se aproximando. Eu quero dar continuidade àquela reflexão de ontem, onde eu estava falando sobre a parábola do filho pródigo, ou a parábola do amor do pai. Tá? E o texto é o Lucas capítulo 15. Vocês conhecem muito bem esse texto dessa parábola. Eu não vou repeti-lo aqui, mas eu vou usar alguns versículos. Então mantenha a sua Bíblia aberta, se você tiver com a sua Bíblia aí próximo, em Lucas capítulo 15, que é o único que resiste a essa parábola. Nenhum dos outros evangelistas resiste à parábola do filho pródigo, ou a parábola do amor do pai. Tá? Então ontem eu comecei, hoje eu vou concluir. Meus queridos, o texto nos diz, no versículo 13, que aquele jovem partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Viver dissolutamente, queridos, é viver de uma forma irresponsável, né? Aliás, pródigo significa mais ou menos isso. Segundo o dicionário, pródigo é aquele que esbanja as suas propriedades, que gasta mais do que possui ou necessita, gastador, esbanjador, perdulário. Esse é o significado da palavra pródigo, literalmente. Portanto, pródigo é alguém que gasta aquilo que não tem, de uma forma irresponsável. E eu não estou aqui falando apenas de bens materiais, eu estou falando aqui de uma forma geral. São pessoas que não dão valor ao seu bem, e tem bem que é maior e mais valioso do que o dinheiro, propriedade. A saúde, por exemplo, é um bem preciosíssimo, né? O nosso tempo é um bem precioso, o talento, a oportunidade que nós temos na vida. E tem gente que não consegue valorizar isso, termina perdendo, gastando de uma forma irresponsável os bens que Deus lhe deu para que ele pudesse usufruir. Então, pródigo é isso. Pródigo, queridos, é quem não sabe dar valor ao bem que tem. Aquele jovem, ele se afasta para uma terra distante, é isso que diz o texto. Distante de tudo, distante da casa, distante do pai, distante... ele quer manter distância dos seus, manter distância do aconchego da sua família. Não sabe aquele rapaz que a família é o nosso bem maior. Que se distanciar da família, queridos, de certa forma, é se distanciar do amor verdadeiro, do amparo verdadeiro, né, do interesse verdadeiro. Ele ignora que ninguém quer ficar ao lado de alguém que não tem nada para oferecer, de alguém que, na hora que estiver na sarjeta, na pobreza, na miséria, esses amigos que apareceram ali para acolher quando ele estava ainda com dinheiro no bolso, vão sumir. Na primeira oportunidade vão sumir. Então ele vai para uma terra distante, gasta tudo que o pai lhe deu como parte da herança que ele levou. De repente se vê pobre, abandonado, com fome, desesperado, e ele chega, queridos, à conclusão de que ele era feliz na casa do pai e não sabia. Ele começa a se lembrar da casa do pai, do conforto, começa a se lembrar que até os empregados do seu pai vivem melhor do que o que ele estava vivendo. E aí, queridos, ele chega a essa conclusão de que não há lugar melhor do que a casa do pai, não há abraço mais gostoso e mais sincero do que o abraço do pai, não há colo como o colo do pai, não há, queridos, aconchego como a nossa casa. E trazendo isso para uma perspectiva espiritual, queridos, eu quero fazer uma aplicação também espiritual nesse texto.
É isso que ocorre com aqueles que muitas vezes abandonam a casa do Pai Celeste e se aventuram em um mundo desconhecido, em um mundo perdido, em um mundo onde ele não vai encontrar aquilo que ele encontra na casa do Pai. Não há, queridos, felicidade longe dos braços do Pai. Não há, queridos, segurança longe de Deus. Não há salvação longe dos braços do Senhor. Mas ainda bem que aquele jovem cai em si a tempo. Graças a Deus que aquele jovem ele cai em si a tempo. O versículo 17 diz: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Existem dois momentos muito perigosos na vida de todo ser humano. O primeiro deles, queridos, é quando a gente está lá no pico, quando a gente está lá em cima, quando a gente está na abundância, quando a gente está com dinheiro sobrando, quando a gente está ocupando um cargo bom, bem remunerado, quando a gente é bem sucedido na nossa profissão, né? Quando as pessoas estão ali nos rodeando, bajulando, adulando. Então esse é um momento muito perigoso, porque a tendência de quem está no alto, no topo, é achar que nunca vai cair, é achar que é a prova de queda, e aí que mora o perigo. O segundo momento mais perigoso na vida da gente é um momento justamente oposto, é quando a gente está lá embaixo, afundado na lama. Quando a gente perde emprego, quando a gente perde o dinheiro, quando a gente perde a família, quando a gente perde os bens, quando a gente perde a saúde, quando a gente perde o status, quando a gente perde os amigos, quando a gente perde tudo. Esse é um momento arriscado, porque é um risco também a gente perder algo que a gente não pode perder, que é a fé. E há um risco de quando a gente está lá na lama, comendo as alfarrobas dos porcos, a gente corre esse risco de perder a fé. Aquele jovem havia passado, amados, pelo estágio da rebeldia, da ingratidão. Depois ele passa pelo estágio da ilusão, cheio de amigos, mulheres, farra, muita festa, até que o dinheiro acaba. Aí começa a terceira fase da vida dele, o terceiro estágio, que é o estágio do arrependimento. O texto diz caindo em si, e quando o texto diz caindo em si, queridos, significa que ele olha ao redor de si e ele percebe a bobagem que ele fez. Ele percebe a besteira que ele fez, as escolhas erradas que ele fez, ou seja, a ficha cai. Aí a sua mente começa a analisar o que ele tinha e que ele jogou fora, né? Começa a analisar a diferença entre a miséria que ele estava agora, queridos, e a abundância que ele tinha na casa do Pai. E ele começa a fazer essa comparação. E graças a Deus, queridos, que ele faz essa meia-culpa. Graças a Deus que ele cai em si a tempo. Graças a Deus que ele se arrepende. E que ele faz essa comparação. Não é? Porque tem gente que é orgulhosa demais. Tem gente que cai e prefere permanecer na lama. Tem gente, queridos, que não dá o braço a torcer. O orgulho é grande demais para fazer com que determinadas pessoas reconheçam os seus erros, se humilhem, se quebrantem, né? E digam assim: poxa, eu errei, eu tomei a decisão errada, eu não devia ter feito isso. Mas aquele jovem, ele cai em si. E aí ele volta. Meus queridos, vamos fazer aqui outra aplicação espiritual nisso aqui. Deus não quer nos prender pela força. Eu falei isso ontem. Ele não deseja, queridos, que a gente o busque, que a gente o sirva por obrigação. Ele quer que a gente faça isso por amor. Por isso que aquele pai, ele abre a porta da casa, mesmo com o coração ferido, e deixa o filho ir. Ele não tenta impedir que o filho saia em nenhum momento. Ele deixa que o filho vá. Mas Deus quer que a gente reconheça, queridos, que estamos errados. Ele quer que a gente reconheça que tomamos a decisão errada. Ele quer que a gente perceba que estamos perdidos. Ele quer que a gente faça o caminho de volta para a casa do Pai. E lá
Ele está nos esperando de braços abertos para nos receber no festa. O estado deplorável daquele rapaz, o estado miserável daquele filho, sujo, maltrapilho, faminto. Queridos, esse é o retrato de tantos e tantos que hoje preferem viver nesse mundo, queridos, distante da casa do Pai. Hoje preferem determinadas rodas de amigo, que de amigo não tem absolutamente nada do que a amizade, o amor, o aconchego do seu lar. Eu tive um colega de trabalho, na época que eu trabalhava em banco, que ele bebia e às vezes passava a noite, saía da agência, ia para um bar que ficava ao lado e passava a noite bebendo. A gente chegava no outro dia para trabalhar e ele ainda estava lá. E um dia esse colega chegou para mim e disse assim: os melhores amigos, os mais sinceros que eu fiz foram na mesa de um bar. E aí eu disse para eles, queridos, com toda sinceridade, eu imagino os tipos de amigos que você fez na mesa de um bar. Porque, queridos, a amizade verdadeira a gente encontra dentro de casa. O amor verdadeiro a gente encontra dentro de casa. Não há, queridos, amor mais sincero, mais fiel do que o de um pai e de uma mãe. E não há lugar mais seguro do que a nossa casa. E aquele comovente encontro entre o pai e aquele filho, ele também nos mostra, queridos, o quanto Deus nos ama e o quanto Deus, queridos, tem o coração aberto para nos perdoar das nossas ingratidões e rebeldias. Aquele encontro ocorre, queridos, sem cobranças, sem dedo em riste. Aquele encontro, queridos, ocorre sem que o pai passe na cara do filho, sem que ele diga: tá vendo, eu não disse que você não fosse. A gente não vê isso, a gente não vê nenhum tipo de cobrança. O filho vai se ajoelhando para dizer o seu discurso que ele vinha ensaiando durante o caminho: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser tratado nem como de seus empregados. Aí o pai não deixa nem ele falar, manda trazer o anel, manda trazer uma roupa, manda trazer a sandália, manda matar o novilho cevado, manda dar uma festa. Aquele reencontro, queridos, é um reencontro comovente, porque para aquele pai é como se aquele filho nunca o tivesse decepcionado. Para aquele pai é como se aquele filho nunca tivesse errado. Para aquele pai é como se aquele filho nunca tivesse saído de casa. Queridos, nada de críticas, nada de repreensões, apenas um abraço caloroso e um beijo naquele pescoço que deveria estar sujo e fedorento. Não importa a maneira como os nossos filhos, queridos, muitas vezes nos magoam. O coração do pai está sempre aberto para perdoar. Não importa a maneira como pecadores se perdem, o coração de Deus está sempre aberto para receber de volta. Deus está de prontidão, uma prontidão eterna, esperando, queridos, o momento em que seus filhos resolvam voltar para o lar, dizendo: pai, pequei. Pai, pequei. Reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu erro. E quantos pais, queridos, muitas vezes passam a noite em claro, sem dormir, porque os seus filhos saíram, eles não sabem onde é que estão, não sabem por que estão, não sabem o que estão fazendo, e não conseguem dormir até que seu filho volte para casa são e salvo. Queridos, aquele ser que estava morto reviveu. Eis que o texto diz: aquele que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. E isso é uma analogia, queridos, com aquele que perdeu o contato, não só com sua família, mas perdeu o contato com Deus, mas caiu em si. E agora ele reencontrou o caminho de volta para os braços do Pai. Meus amados, esse texto, essa palavra, Jesus, ele fala tanto de
família, de relacionamento de pai com filhos, do perdão, do amor, da reconciliação, mas ele também está fazendo uma analogia do amor de Deus por nós, que são seus filhos. O pai não recebeu o filho pelo fato de reconhecer que havia nele valor. Na realidade, queridos, o filho, ele tinha sido filho no coração do pai antes mesmo de ter sido gerado e criado. Não importava, queridos, em que condições aquele filho estava voltando. Não importava, queridos, o que ele tinha feito do dinheiro. Não importava, queridos, as bobagens que ele tinha feito. Não importava. Aquele pai só importava se ele tinha voltado. E se tinha voltado arrependido. E reconhecendo que tinha falhado com ele. Essa verdade, amados, ela está sublinhada com a declaração do pai. De que o filho se achava morto, se achava perdido, antes de voltar para o lar. Mas quando ele volta para o lar, ele é reencontrado, ele revive, ele ressuscita. E aí é tempo de festa. O pai mata o novilho cevado, manda chamar todo mundo, dá uma festa, e agora é só comemoração e celebração. Nesses tempos, amados, em que nós estamos vivendo de lares quebrados, relacionamentos desfeitos, nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, em que há tanta divisão dentro da família, às vezes facções dentro da família. Nesse tempo, queridos, nada como a gente refletir nessa palavra e aprender essas lições preciosas, para que a gente não cometa o mesmo erro desse filho. A gente valorize mais os nossos relacionamentos familiares. Você, filho, valorize mais o amor do seu pai e de sua mãe. E serve também para a gente refletir, queridos, a respeito do nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Da forma como nós temos conduzido a nossa vida. Se nós temos, queridos, andado perto, se nós temos, amados, curtido essa relação com o Pai, se nós temos valorizado esse relacionamento, essa comunhão com o Pai, ou se nós temos sido pródigos. E temos, querido, jogado fora essa preocupação e esse cuidado que Deus tem demonstrado por cada um de nós. Reflita sobre isso. Reflita que você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe que não são perfeitos, mas que Ele ama, como ninguém. Reflita, querido, que você tem um Deus que cuida de você, que também te ama. Um Deus que tem te protegido, embora muitas vezes você não reconheça. Que Deus te abençoe e te dê um fim de semana embaixo da sua bênção, da sua proteção. E que, meus queridos, nesses tempos em que nós temos sido obrigados a ficarmos trancados dentro de casa com nossos familiares, que de fato a gente possa enxergar coisas que há muito tempo a gente não enxergava. E o nosso coração possa se converter um ao outro. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse dia, por esse fim de semana, pela nossa família. Vamos agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, pelo seu cuidado. Pai querido, Pai santo, eu louvo a Ti, Deus, pelo dia de hoje, pela Tua bênção. Eu louvo a Ti, Senhor Deus, pelo Teu cuidado. Eu louvo a Ti por nossa família. Eu louvo a Ti por essa oportunidade que Tu nos deste, mesmo, Senhor Deus, de uma forma forçada, a estarmos mais tempo juntos. Pai, a estarmos mais tempo, Senhor Deus,
olhando para o outro, conversando com o outro, convivendo com o outro. Pai querido, que esse tempo seja tempo, Pai, em que nós possamos, Senhor, colocar em dias o nosso relacionamento, nossas diferenças, que a gente possa, Senhor, olhar olho no olho, Pai querido, e ter essa liberdade, essa transparência, Senhor, de confessar os nossos erros, de dizer que temos pecado, de pedirmos perdão e de, Senhor, assim, consertar coisas que talvez há muito tempo atrás tenham ficado pendentes, mas que precisam ser resolvidas. Eu te peço isso, Deus, e peço que Tu esteja abençoando esses queridos que estão me assistindo, nos dando um fim de semana debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Então nós vamos nesse momento encontrando a bênção de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. E Reverendo José Saulo, um abraço, meu amado. Deus o abençoe, que prazer tê-lo aqui. E no domingo, queridos, de 9h30, domingo eu vou fazer um pouco antes, domingo é dia das mães, e nós vamos estar de volta, transmitindo ao vivo, próximo domingo, às 9h30, e estarei falando sobre, não podia ser diferente, né, queridos? Falando sobre mãe, sobre o amor de mãe, sobre o cuidado de mãe. Tá? Que Deus esteja lhe abençoando, receba a bênção do Senhor sobre sua vida. E a graça do nosso Pai amado, nosso Deus bondoso, nosso Deus cuidadoso, que o amor do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre a vida e sobre a família deste amado, agora e para todo sempre. Amém e amém. Um abraço, que Deus lhe abençoe. Compartilhe com seus amigos essa reflexão. Bom fim de semana, queridos.